Hello English students! Bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Teacher Dilo e hoje eu vou te ensinar alguns conceitos sobre como utilizar few, many, little, much e a lot. Lembrando que essa é uma videoaula em que eu envio para os meus alunos particulares de inglês, explicando a parte mais importante da teoria, e a gente vai fazer então exercícios em aula para praticar esse tópico gramatical. Então, se você é meu aluno, eu sugiro que você tome nota. Se você não for também, tome nota, copie esse esqueminha aqui que eu desenhei aqui no quadro, e a gente vai ver aqui os principais conceitos envolvendo esses quantificadores. Se você não é meu aluno ainda de inglês, quer fazer aula de inglês comigo particular, eu vou deixar meu WhatsApp passando aqui na tela e a gente vai você vai entrar em contato comigo então para agendar a sua aula de inglês e começar a falar inglês o mais rápido possível. Eu te ensino a falar inglês do zero. Se você não tem conhecimento nenhum em inglês, você encontrou agora o seu professor de inglês. Então vamos lá, vamos falar então sobre few, many, little, much e a lot. A gente está falando então de quantidades em inglês, né? Mas o que significam esses few, many, little, much e a lot? Então assim, quando a gente fala de quantidade, a gente em inglês tem que pensar sempre se a gente está falando de uma quantidade grande ou de uma quantidade pequena. Se eu estou falando de pouca coisa ou de uma grande quantidade de coisa. Para cada uma delas, a gente precisa utilizar um quantificador diferente, que é pouco, pouco e muito. E muito também. Eu vou deixar a lot para o final, a gente vai ver a lot no final. Mas quando que eu utilizo um ou o outro? Então, para a gente saber qual a diferença entre eles, a gente precisa se ligar nisso aqui, ó, contáveis e incontáveis. Em inglês, existem coisas que podem ser contadas e coisas que não podem ser contadas. Substantivos, né? Coisas que existem no plural e coisas que não existem no plural, coisas que só existem no singular e assim por diante. A gente já vai entender melhor esse conceito com alguns exemplos que eu vou dar aqui para você agora. Se eu estou falando de uma quantidade pequena de coisas contáveis, eu vou utilizar few. E few, então, vai ser pouco. Se eu estiver falando de uma quantidade de coisas incontáveis, e é uma quantidade pequena de coisas, lembrando aqui, ó, pouca coisa, eu vou utilizar little, né? Então, assim, a tradução é pouco e pouco. Né? Mas afinal de contas, o que são coisas contáveis em inglês e coisas não contáveis? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho alguns exemplos. Eu posso dizer então que friends é contável, né? Eu tenho um amigo, dois amigos, três amigos. Horas também são contáveis, né? As horas, hours, né? 1 hour, 2 hours. Ok? Money, reais, por exemplo, né? Dólares, reais, né? São contáveis. Os incontáveis, por sua vez, vão ser coisas que a gente não pode fazer o plural, a gente não pode contar. Muitas coisas em inglês que a gente não pode contar tem a ver com comida e bebidas, né? Então, tipo, foods in general and drinks. Comidas e bebidas, líquidos, café, água, essas coisas a gente não pode quebrar. E não existe em plural também. Então não existe em inglês coffees, não existe waters. Vai ser sempre no singular. Então a gente vai ver mais exemplos depois de como que a gente quebra essas coisas que são incontáveis em unidades. Esse é um conceito muito interessante. E aí eu tenho aqui também, quando eu estiver falando de muitos, mais uma vez, né? O many é muito e o much também é muito. Eu tenho que considerar de novo, então, se vai ser contável ou incontável. Então, assim, contáveis, mais uma vez, vai entrar o mesmo conceito. Então, assim, ó, dólares são contáveis, money, hours, reais são contáveis, entra nesse mesmo conceito. E aqui, de novo, né? O much, então, vai entrar nesse mesmo conceito de incontáveis, que é comidas e bebidas em geral. Vamos ver alguns exemplos, então, para ficar mais claro aqui a nossa lição. Lembrando que em aula, então, a gente vai fazer... Esse aqui seria, então, a estrutura do que é considerável, então, contável, do que não é contável, a tradução do few, do many e do much, certo? Mas agora a gente vai ver exemplos
em frases para a gente ver aqui como que a gente vai utilizar essas palavrinhas, certo? Então vamos criar aqui alguns exemplos com friends. Friends. I have few friends. I have few friends. Eu tenho poucos amigos. I drink little water. I drink little water. Eu bebo pouca água. Então assim, ó, mais uma vez a gente tem aqui, ó, o little é pouco, mas é o water, eu considero então o líquido. Se eu quiser quebrar isso em quantidades, eu posso dizer assim, ó, I drink many cups of water. Aí eu estou utilizando cups. O cups é o que eu estou contando. Os copos, as xícaras, eu estou contando. E não o líquido em si, certo? Então aqui, ó, many cups. Aí, para a gente ver agora a diferença entre much e many para um líquido, eu posso dizer assim: I drink much water. Já que eu bebo vários copos de água, eu bebo muita água. Então, I drink much water. E aí eu considero o líquido. E aí pode ser café, coffee, milk, beer, cerveja e assim por diante. Vamos ver outros exemplos? Aqui então a gente tem dois exemplos que falam mais uma vez de horas, que são contáveis, né? Tá aqui na minha lista, no meu lado de contáveis. Eu tenho aqui outros exemplos também com time. Olha só, time também entra nos incontáveis. Deixa eu colocar aqui. Ó, se a gente fizer um paralelo de que horas eu posso contar, 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas o conceito de tempo eu não posso contar. Vamos ver aqui nesse exemplo. I work many hours. I work many hours. Eu trabalho muitas horas. Então eu estou contando as horas e eu estou utilizando many. Olha esse exemplo com time. I don't have much time to sleep. I don't have much time to sleep. Eu não tenho muito tempo para dormir. Ficou bem claro aqui, nesses dois exemplos, a diferença entre much e time. Então, o tempo em si eu não posso contar, mas quando eu quebro ele em horas, em minutos, em segundos, eu consigo contar, certo? I have few dollars. I have few dollars in my bank account. Eu tenho poucos dólares na minha conta bancária. Olha a diferença se eu falar money. Money, então, vai entrar na minha lista de incontáveis. Você pode atualizar aí o seu esqueminha de contáveis e incontáveis colocando money, então, nessa coluna. Olha só o money. I have little money. Já que eu tenho poucos dólares na minha conta bancária, eu vou ter pouco dinheiro, certo? Então, o money eu vou sempre utilizar com much. If I have, se eu tiver muito dinheiro, I have much money, ou então little money. E aí eu posso também substituir dólares por reais, euros por euros e assim por diante. Mas agora você deve estar se perguntando quando que eu utilizo a lot. A lot, então, vai servir para todos os casos. Aliás, todos os casos quando for uma grande quantidade, isso é muito importante. Vamos ver esses exemplos aqui então com a lot. I work a lot. Grande quantidade. Eu trabalho muito. I have a lot of friends. I have a lot of friends. I have a lot of friends. Eu tenho muitos amigos, ó. Então assim, ó, work também entra na quantidade no setor de incontáveis, né? Trabalho, não dá para mensurar exatamente a quantidade de trabalho de uma pessoa, não tem como, só se eu quebrar em tarefas, aí eu posso fazer. Então, tipo assim, I have a lot of friends. Eu tenho muitos amigos. Veja aqui a diferença, friends, então, vai ser contáveis. E eu estou utilizando, então, a lot. E I drink a lot of water. Water, então, é incontável. E eu estou utilizando a lot. Então, mais uma vez, a lot vai ser para
ambas as situações, contáveis e incontáveis, mas somente quando for uma grande quantidade, certo? Então, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esses conceitos de substantivos contáveis e incontáveis em inglês, como que a gente utiliza few, many, little, much e a lot. E não se esqueça que se você é meu aluno durante a aula, então a gente vai revisar esse chart aqui, essa tabelinha, vai fazer mais exercícios juntos e a gente vai então praticar bastante esses quantificadores em inglês, certo? Então, se você é meu aluno, eu vejo você em aula. Se você não é meu aluno, seja meu aluno, entre em contato comigo pelo WhatsApp e marque já as suas aulas particulares de inglês. Muito obrigado por assistir. Thank you for watching and I see you on my next lesson. E eu vejo você na minha próxima lição. Tchau!